Muito boa tarde, bem-vindo você no Spotify, Facebook, YouTube, Instagram. Entra no ar a edição número 14 do nosso Bola no Rádio. Você pode acompanhar aí no aplicativo também da Web Rádio Classista. O nosso programa hoje vai falar sobre o fim do Brasileirão, né? Acabou o Brasileirão aí depois de 38 rodadas, aí uma campanha muito boa do Fortaleza aí, com a vaga na Sul-Americana. O Ceará escapou aí por pouco aí de cair para a Série B no Campeonato Brasileiro. E a grande campanha do Flamengo, né? O Flamengo aí que vai nos representar na final do Mundial de Clubes. Nós vamos falar hoje sobre a seleção do Brasileirão, a seleção do Nordeste aí que foi feita aí pela Copa do Nordeste. E também notícias do Ceará, Fortaleza. E hoje a gente recebendo aqui no programa o pessoal do podcast Glória e Tradição, Emanuel Meirelles e Thaís Lemos. Boa tarde, Emanuel, bem-vindo. Olá, boa tarde, um prazer poder estar aqui com vocês, conversar com seus ouvintes, né, sobre esse tema que nos une, que é o futebol, especialmente sobre o Fortaleza, né? O Emanuel Meirelles, que é psicólogo, né, e a gente está precisando aí de muito... Mas olha, apesar disso eu sou gente boa, viu? Pode ficar tranquilo. Não morde, não. E também recebendo Thaís Lemos. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. A gente agradece, enquanto Glória e Tradição, o convite. E vamos falar dessa temporada histórica que o Fortaleza fez em 2019. Com certeza, uma histórica campanha aí, né? Com a mão do Marcelo Paes e do Rogério Ceni. Boa tarde, Ezio Rodrigues. Boa tarde, ouvintes do programa Bola no Rádio. Mais uma vez aqui o seu comentarista aqui para falar a respeito do que rolou nesse Campeonato Brasileiro, dos times cearenses. Só lembrando, né, Carlos, que a gente fez divulgar o resultado de uma brincadeira, certo? Que foi feita aí no Instagram do programa Bola do Rádio, de uns amigos, né? Uns amigos nossos, né? Que fizeram tipo uma brincadeirazinha de aposta. Eu só venho aqui a dar os resultados, né? O nosso amigo alemão, torcedor do Corinthians, né? Acabou de ganhar, né? A aposta ganhou em equivalente a R$200 do professor, dos Azul e do Panela. Ganhou aí um valor equivalente a R$200, mas na última rodada perdeu aí R$50 pro nosso amigo aqui, nosso comentarista, que apostou que o Ceará não cairia e ainda deu 2 jogos pro nosso amigo, os 2 jogos do Cruzeiro contra Palmeiras e Grêmio, e o Cruzeiro não fez, o Ceará não caiu, perdeu R$50. Ó, o pessoal do grupo disse: alemão, paga o que tu deve, hein, cara? Tu é facinho pra ganhar, mas pra pagar é bem difícil, hein? Tá aí o recado dado dos amigos aí da Casa de Apostas do Pumba. Foi eles que fizeram a brincadeira, pagaram pra gente, e a gente entrou aqui na brincadeira. Só tô dando resultado aí, tá? Rapaz, eu não sou nada bom de palpite, nem dessas apostas. Eu também não sou não, cara. Eu apostei mesmo só no impulso, porque ele tava muito bichão, hein? Final de ano foi muito mais pela torcida, né? Pelo futebol cearense. O André Honório já tá aqui recitando o hino do Fortaleza, né? Acho que a presença da galera aqui. Em português ou em espanhol? Fortaleza, não. Tem em francês também, de aí, 2013, aquela versão. Fortaleza, Clube de Glória e Tradição, né? Fortaleza, tantas vezes campeão. E a Rádio Classista, a iniciativa da FETRACE, tem aí o presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e o técnico Orenilton Vidal. A nossa enquete de hoje, vamos colocar aqui a nossa enquete. Tem como Fortaleza fazer uma bela campanha aí na Sul-Americana em 2020? Aí o nosso querido ouvinte, né, e o pessoal que está nos acompanhando aí pela live do Face, vai dar a sua opinião e nós vamos já comentar sobre isso também. Essa pergunta aí é uma pergunta porque é uma competição, mais uma competição para Fortaleza, então ele vai estar dividido entre Copa do Brasil, Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana. É uma pergunta para ver se o Fortaleza tem realmente condições de fazer elencos fortes para ser competitivo nessas competições, né? E vale lembrar que a Sul-Americana não é mais aquele estilo que você enfrentava os adversários primeiros daqui para depois entrar os de fora. Você já entrando contra times internacionais, né? Quer dizer que aí é uma boa pergunta para saber como é que está o nível hoje do Fortaleza com relação aos times de fora do Brasil. Como é que vai ser? Então,
dê aí a sua opinião. E vamos aqui falar sobre o Campeonato Brasileiro. Temos aqui a seleção brasileira da CBF, que a CBF escolheu, né? Vamos ver se a galera concorda. Teve o Santos no gol, aí Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marim, Felipe Luiz, Gerson, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, tendo o Bruno Henrique como melhor jogador e o Jorge Jesus como melhor técnico. Thaís, o que você pode falar um pouco sobre essa seleção brasileira, essa seleção da competição, né? Feita pela CBF, vamos já trazer a da bola de prata, né? Você acha que foi justa a seleção? Tem algum nome aí que você acha que deveria estar, que ficou de fora? Cadê o Romarinho? É a dúvida. Então, era um pouco previsível que nas premiações individuais o Flamengo acabasse arrastando muitos troféus, né? Dada a disparidade. Ele voou de Cruzeiro no campeonato, teve uma distância muito grande do segundo colocado. O Cruzeiro caiu. É verdade. Cruzeiro. O Cruzeiro resplandeceu. Se o sarrafo contra o Palmeiras já era grande, imagina do Cruzeiro. O Cruzeiro resplandeceu, que se fala, né? Isso. Mas eu questiono alguns. Eu acho que o Rafinha, talvez eu não colocasse na seleção. O Felipe Luiz, sim, fez um excelente campeonato, apesar de ter chegado apenas no meio da temporada, né? Teve uma estreia desastrosa contra o Bahia, né? Exato. As pessoas até acharam que ele não conseguiria engrenar, fisicamente. Esse último jogo também, né? Contra o Santos, ele também teve... mas ali o Flamengo inteiro jogou um péssimo futebol. Mas eu não sei se eu colocaria o Rafinha na minha seleção. Também acho que faltou o Lucas Veríssimo do Santos na zaga. Foi uma grande temporada dele. E ali você tá botando o Everton Ribeiro, Bruno Henrique. No meio de campo, eu não tenho como... Ali é o Derlis Gonzalez? Não, é o Bruno Henrique. É o Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Não, embaixo, do lado do Gerson. É o Bruno Guimarães. Perdão, Bruno Guimarães, sim, Bruno Guimarães. Eu acho que o Cebolinha entraria no lugar, talvez, do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é um meia que jogava no esquema tático do Flamengo como um ponta direita, né? Então, assim, é aquela coisa, não acho injusto, mas eu talvez, as principais mudanças que eu fizesse seria justamente Rafinha e talvez Rodrigo Caio eu tiraria, ou Pablo Maria, algum dos dois, pra entrada. Um detalhe, o Santos é um grande goleiro, mas você acha o Santos mais goleiro que Felipe Alves? Não. Nem um pouco. Eu colocaria, muito se falou do Tadeu também, mas é aquela coisa, o Tadeu, de fato, salvou o Goiás de mais goleadas, levou algumas goleadas, salvou o Goiás de outras. Mas é aquela coisa, foi um goleiro que levou muito gol. Talvez, com certeza, o Goiás teria levado muito mais se não fosse ele. Mas eu colocaria o Felipe Alves no lugar do Santos, com certeza. Vale ressaltar o comentário da Thaís, que o Goiás foi um dos times que mais levou gols ao lado do Avaí nesse Brasileirão. Quer dizer, se o Tadeu não tivesse lá, imagine quantos gols o Goiás já teria levado. Exatamente. E olha que ele foi eleito o goleiro com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, segundo o Cartola, né? A brincadeira que é feita pelo Globo Esporte, né? Que o pessoal brincava. E se o Gabigol foi eleito... O Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador pela CBF, também né? Mas pela bola de prata, que eu queria colocar, você, Auranilton, a outra lista da seleção. O senhor da América, né? Porque é mais um título aí que o Bruno Henrique coloca aí na sua prateleira, abrilhantando essa bela temporada que ele teve depois de ter sofrido com problemas, né, do olho, né? Quer dizer que foi um retorno incrível desse jogador, né? Que teve uma temporada, digamos, de médio para baixo no Santos na última temporada dele, e que no Flamengo o upgrade dele foi alto. O próprio Gabigol, né? Assim, não que ele vinha mal, mas ele não estava... Ele já era artilheiro do campeonato, do último Campeonato Brasileiro, só, como é que se diz, só redefiniu o recorde de gols. Ele já foi artilheiro no ano passado. Sim, mas ele não jogou a bola que ele jogou esse ano, entendeu? Então, por mais que ele tenha feito muitos gols, a performance dele foi infinitamente melhor. Performance a gente não pode nem comparar. O Gabigol, ele fez acho que eu me lembro, foi mais ou menos 23 a 26 gols no ano passado, e esse ano tá mais de 40 gols, né? É praticamente o dobro que ele fez. E o Whindersson Queiroz, Ceará é oficial a contratação do Felipe Alves, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Ele pergunta, passando para desejar uma boa tarde a todos da mesa. Esta poderia ser a base da seleção brasileira, ele está dizendo aqui. No lugar do Marinho, eu colocaria o Luiz Otávio, que fez bom campeonato. E essa seleção aqui que vocês estão vendo aí, a seleção bola de prata, que antigamente ESPN, né? era da Placar, né? E agora é da ESPN. O Diego Alves, Rafinha, o Gomes, que é o Gomes do jogador só do Santos. Só contesta esse Gomes, né? O zagueiro paraguaio. Eu não acho que ele fez essa temporada toda para merecer. Eu contesto vários aí. Eu acho Tem que um lá Pablo da CBF melhor do que a dessa daí. Ali é o Jorge, né? Tem o Pablo Marinho, o Jorge, o Willian Arão, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Dudu, Gabigol e o melhor jogador, Gabigol. O que é que você acha, Manuel Meirelles, dessa seleção? Eu acho que, como diz a Thaís, ela é bastante questionável, assim. O próprio Gomes, como ele falou aqui, né? Quem que você falou que foi eleito o melhor jogador? É o Gabigol, diferente da CBF, né? Mas aí realmente é uma competição dura, né? Assim, acho que o próprio Diego Alves, como ele tinha um time que não deixava que ele sofresse tanto, é difícil colocar ele como melhor goleiro. Acho que teve goleiros que tiveram performances melhores aí, né? Então acho que tem é questionável, né? E é porque a bola de prata, ela propõe uma nota, né? Como se fosse quase aquela pontuação do Cartola, né? Se é dificílimo o cara tirar uma nota boa, pelo menos era na época da Placar, na bola de prata, né? Eu acho que a da CBF, de fato, é mais justa, viu? Por incrível que pareça, né? Se a gente for fazer um comparativo com o que a CBF tem e a Placar tem, né? Eu acho que se eu for ver aqui os jogadores, né? A zaga do... Me desculpa, né? Tirando o Rafinha, o Jorge também. O Jorge é um excelente jogador, mas eu acho que teve jogadores melhores do que o Jorge na posição. A zaga, não vou nem mentir. Se for o ataque do Flamengo contra a zaga, essa dupla de zaga aí, pelo amor de Deus, o sarrafo ia ser do mesmo jeito. Se eu não me engano, o Jorge fez um primeiro turno muito melhor do que um segundo turno, né? Ele caiu um pouco de... Ele sempre tinha uma pontuação muito boa no Cartola, né? Que roubava muita bola. Até o menino, o Felipe Jonathan, que foi lateral do Ceará, ele teve algumas oportunidades do Santos no segundo turno. Mas se eu não me engano, o Felipe Jonathan jogava mais como um meia do que como um lateral, porque normalmente o São Paulo utilizava o Jorge de um lado, eu não lembro qual era o lateral do outro, às vezes era o Pará Ferraz, às vezes o Pará, exato. E o Felipe Jonathan entrava como meia, mais ou menos como o São Paulo faz com o Daniel Alves. E o que vocês podem dizer dessa outra seleção aqui, que a gente vai colocar aqui, que surgiu no Twitter, né? Da Copa do Nordeste aqui. Aquela ali é boa, do Nordeste, né? Completamente tricolor, né? Felipe Alves, o técnico Rogério Ceni, o Tinga na lateral, Quinteiro, Camutanga do Náutico, Bruno Melo, Thiago Galhardo do Ceará, né? Juninho, Jean Carlos, Romarinho, Elton Paulista e Edinho. Thaís, o que é que você tá achando aí dessa seleção claramente, do Nordeste, né? Claramente, essa questão de enquete não é um pouco complicada. Não tem ninguém do Bahia, né? Não tem ninguém do Bahia, né? Exato, se eu não me engano, o Bahia tava concorrendo com o Gregory contra o Juninho, o Gilberto tava concorrendo com o Elton Paulista, eu acho que tinha Douglas concorrendo com o Felipe Alves. Mas essa questão de enquete é aquela coisa, né? Ganha a maior torcida. Eu vou botar aqui vou causar uma discórdia aqui. Acho que no lugar do Elton Paulista poderia ter sido o Cariúza, hein? Vou fazer uma discórdia aqui que o Cariúza... tricolor também. Mas pode ser, porque é tricolor também. Mas a gente tem o Wellington Paulista... A gente tem o Wellington Paulista na segunda melhor temporada da vida dele, né? Da carreira dele. Aos 35 anos. Aos 35 anos, o cara fez 15 gols numa Série A. Então é aquela coisa de faro de gol. Eu realmente daria pra ele. O Gilberto fez um campeonato incrível, mas em termos de centroavante de referência, eu acho que ficaria no Wellington Paulista. O que é que eu poderia questionar se eu tirasse um pouco o meu clubismo? Eu acho que algum zagueiro do Fortaleza merecia estar aí, certo? Quinteiro, porque o Quinteiro jogou praticamente 37 partidas do Brasileirão. Perdeu apenas uma por causa de terceiro cartão amarelo. Inclusive, se eu não me engano, deve ser um dos zagueiros com menor número de cartões do campeonato. Mas o Luiz Otávio, com certeza, merecia uma vaga aí. Porque, se eu não me engano, colocaram pro Luiz Otávio concorrer com o Quinteiro, por ser lateral, ou por ser zagueiro direito, né? Mais uma zaga Quinteiro e Luiz Otávio, com certeza, seria uma zaga bem forte. Mas tirando essa brincadeira do Wesley, porque o Edson Cariúza, ele realmente é um artilheiro que você viu que ele, nos últimos anos ele vem desempenhando muito bem, mas o nível de jogo que ele enfrentou não foi ainda... Não foi o que poderia testado, colocar. Né? Então, eu acho que talvez nessa temporada que vem ele possa
Mas realmente é bom lembrar provar, né? que no jogo do Ferroviário contra o Corinthians lá em São Paulo ele fez 2 gols. Pois é. Foi um jogo por isso que eu falo assim, vou fazer a discórdia, vou botar o Edson Cariuso no lugar do Wellington Paulista, me desculpe, mas o Edson Cariuso, pela temporada que ele vem tendo, não só essa última, essa agora, mas as que ele vem tendo, vem premiar ele até algum destaque. Aqui vale ressaltar desse time todo aqui, vale ressaltar o Romarinho. Rapaz, como o Rogério Ceni fez bem pro futebol do Romarinho. Para quem se lembra, apesar de eu não ser torcedor do Fortaleza, ser torcedor do Ceará, mas a gente acompanha. O importante é ter saúde. Importante é ter saúde, sim, é importante. Mas importante eu acho que nesse momento é deixar o clubismo de lado para poder falar, né? O Romarinho, quando ele veio do time lá do Globo, do Rio Grande do Norte, veio como mero desconhecido. O Ceará queria também, né? Dizem que tava na disputa por ele. Dizem, mas aí... Eu acho que, se eu não me engano, ele optou pelo Fortaleza porque foi o Rogério que ligou pra ele. Pois é. Fez um trabalho excelente. Eu acho que nos primeiros jogos o Romarinho não foi muito bem. Até a torcida pegava muito no pé do Romarinho. E o Rogério Ceni, ele descobriu o Romarinho uma posição que poderia aproveitar melhor as qualidades deles. E isso foi comprovado nesse Brasileirão agora. Que o pessoal dizia que o Romarinho não era um jogador para jogar uma primeira divisão e acabou tendo esse futebol. Só aproveitar que o Whindersson Queiroz, Volpe do São Paulo, fez um bom campeonato, e o Felipe Alves também, e o Pedro Igor. Ezio, o alemão, está lhe devendo, expõe ele nas redes sociais, tá vendo aqui? Eu já falei, hein? O Whindersson, São Paulo não é mais o treinador do Santos, a gente já sabe, faz alguns dias. Já confirmou o Carlyle, foi contratado como novo técnico do Santos. Foi? Saiu hoje, acabou. O Fábio Carlyle acabou de sair. O Whindersson também falou que nada a ver essa enquete, né? Ele não gostou da enquete, o Whindersson Queiroz. E Pedro Igor, Ezio, você torce Flamengo ou Ceará? A gente já falou sobre isso em outros programas. Os dois, é o misto, né? O Ezio Rodrigues. E galera, vamos ainda assim, vale ressaltar que o Palmeiras também trouxe o Anderson Barros, que pediu demissão ontem no Botafogo e já foi direto para São Paulo para poder ser o novo diretor no lugar do Alexandre Matos. Pronto. Que não ganhou nada a não ser Campeonatos Cariocas com o Botafogo. Com certeza. Emanuel, queria falar? Ainda sobre essa seleção, de colocar de volta, eu queria questionar um pouco assim. Eu gosto muito, por exemplo, do futebol do Tinga, é um ídolo e tal, mas eu acho que esse ano ele jogou pouco. Por exemplo, ele perdeu a posição para o Gabriel Dias como titular. Eu não vejo sentido ele estar na seleção, mesmo gostando dele, gostando do futebol dele, entendeu? Acho que esse não foi o grande ano do Tinga. Foi como ídolo, o cara que se estabeleceu perante a torcida e tal. Ele fez gols importantes, fez alguns partidos. Eu me lembro que o jogo contra o Santos, que eu até acompanhei para poder falar aqui no programa, sim, que o Tinga fez o gol ali no final do jogo, como a gente diz, o gol muito na base da vontade do que... propriamente categoria. Que ele roubou do ali foi contra o CSA. Foi contra o CSA? Foi. Não, teve um jogo contra o Santos que o Santos estava ganhando de 2-0 e que o Fortaleza foi buscar o resultado. Não, foi 3-0. 3-0, que ele empatou. Do primeiro turno. Foi a raça. Ainda com o Zé Ricardo, ainda com o Zé Ricardo, sim. Então, o Tinga, eu acho que o Thiago Galhardo também não foi muito regular. O final do Thiago Galhardo foi muito questionado pela própria torcida. Depois daquela visita num shopping de Fortaleza, que ele foi ovacionado pela torcida, nunca mais ele desempenhou. Eu acho que foi depois daquela história do que ele era empolgado. Talvez. Por fim, eu acho que o Edinho. O Edinho teve um primeiro semestre muito bom, foi responsável pelo desempenho do Fortaleza nas finais, mas o brasileiro dele só foi reacender de novo nas 5 últimas rodadas, e antes disso o Edinho estava sumido. Com certeza. Até porque ele teve uma contusão. Então eu acho questionável essa seleção. Mas eu acho que cabe falar do Bruno Melo, que foi o inverso do Tinga, né? O Bruno Melo, que era reserva e a gente até usou esse termo no nosso programa no Glória e Tradição, ele pediu passagem pro Carlinhos, porque o Carlinhos vinha de atuações muito ruins e o Bruno tomou para si a titularidade e foi muito decisivo. Se eu não me engano, o Bruno tem pouquíssimos jogos, deve ter 13 jogos e 6 participações diretas em gols. Então, o lugar dele aí tá justiça. Fortalece de poucos cruzamentos para poder dali sair uma assistência. Fortalecendo um pouco a base do Fortaleza, né? O Bruno Melo, tem um pouco o Edinho, jogadores formados assim no futebol aqui, né? No futebol cearense. O Oswaldo.
Falar em Oswaldo, o Pedro Igor, Oswaldo no lugar do Edinho, o Oswaldo foi monstruoso. O André Honório, Ezio Tosso Ferroviário, o Whindersson Queiroz, Samuel Xavier foi o melhor. E a Chica Duarte, fortalecidos, ser ótimo, ainda sou o vovô, ninguém me convence o contrário. A Chica Duarte. O Samuel Xavier, a gente fala assim, o Emanuel falou que não sabe se é tão justo, o Tinga tá aí. Eu acho que sim, mas se a gente for comparar em termos de lateral direito, Samuel Xavier e Tinga, ele falou aí do Samuel Xavier é um dos piores cruzadores do campeonato. Verdade. Saiu recentemente um levantamento do Footstats. Então, assim, é um bom lateral, é um lateral brigador, chega bem ao ataque, mas eu não sei se eu tiraria o Tinga pra colocar ele. Não foi das melhores temporadas do Samuel Xavier mesmo, não. Acho que é um ponto que eu acho que é um dos que tem que ser cobrados do Ceará pelo status que ele tem no clube e no elenco. E falar em Ceará, vamos agora um pouquinho do noticiário do Ceará. No noticiário nós vamos fazer aqui um apanhado. O Vozão que terminou em 16º com 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 19 derrotas, né? O Cruzeiro caiu, tem menos derrota do que o Ceará, né? Empatou muito, né? Empatou demais, né? Aqui, passar um apanhado aqui sobre os jogadores do Ceará. Estamos vendo aqui os jogadores. O goleiro Diogo Silva tem um contrato até maio de 2020. O Lucas França também até maio de 2020. O Matheus Gabriel, né? Dezembro de 2021, o Richard, dezembro de 2021, tem o zagueiro Eduardo Brock, dezembro de 2020, Luiz Otávio, dezembro de 2021, o Valdo, até dezembro de 2021, os contratos dos jogadores Samuel Xavier, dezembro de 2021, o volante Fabinho, até dezembro de 2019, pode ser renovado, né? Tem uma cláusula que pode renovar automaticamente, o William Oliveira, dezembro de 2020, os meios, Felipe, dezembro de 2020, o Sobral até dezembro de 2021, Juninho Quixadá até dezembro de 2020, o Galhardo até dezembro desse ano, mas tem também uma cláusula no contrato que pode renovar. O Wesley até dezembro de 2021, esse aqui, brincadeira, né? Atacante Bergson até dezembro de 2021, Leandro Carvalho até dezembro de 2022, o Chico até dezembro de 2020, William Pop até dezembro de 2020. São aí os jogadores, um pouco sobre o contrato de cada jogador do Ceará, o que é que pode ser feito aí, renovar, dispensar. Vocês são torcedores do Fortaleza, mas acompanham um pouco do Ceará. O que é que você acha assim, desses jogadores aqui que o Fortaleza poderia aproveitar do Ceará? Não. É que você acha assim? Pode deixar, tá ótimo lá, estão bem adaptados. Não faço a menor questão. Rapaz, sendo bem sincero, se eu tivesse que tirar alguém... fogo em 4 milhões de reais, macho. Demais, não sei como é que fizeram um negócio desse. Só Luiz Otávio, mas a gente não assedia jogador com contrato. Não interessa. Então, Luiz Otávio... O Ceará tá interessado no Marcelo Paes, né? Eu ouvi essa história. Parece que sim. Então, ofereceram uma proposta pra ele, ele tá vendo se aceita. Isso. Vamos baixar a bola aí, vamos ser parciais. Se você fosse. Mas não tem, acho que não tem como deixar. Não, sendo bem sincero, o único jogador que me atrairia é Luiz Otávio, porque realmente é um grande zagueiro. Eu não sei, sinceramente, como que o Ceará investiu tanto dinheiro. Eu gosto do futebol do Fabinho, eu acho um volante interessante. É interessante. Eu não sei como que o Ceará investiu tanto dinheiro em jogadores como o Wesley, como o Leandro Carvalho. Só uma coisa, que nunca foi regular no Botafogo. Então, eu moro em Belém, né? Ele é cria do Paysandu. Ele veio do Paysandu. Ele é da base do Paysandu? Ele veio do Paysandu pra cá emprestado de graça. E assim, o Paysandu se livrou porque ele dava muitos problemas disciplinares. Muitos problemas disciplinares. Por incrível que pareça, o Leandro Carvalho no Ceará, ele, das 2 temporadas que ele teve no Ceará, foram 2 temporadas que o torcedor do Ceará não esquece, não. A produção dele foi a que se esperava dele no Paysandu, no Ceará ele teve. Só nesse ano que, infelizmente, ele não produziu o que se esperava dele. Até eu estava falando pro Carlos, dizendo que a produção do Leandro Carvalho esse ano foi uma tristeza. Quer dizer que se remeteu muito à última temporada que ele fez no Paysandu, que foi jogador irregular. Ele não é um jogador que perante assim, na diretoria não teve muitos problemas, mas fora de campo teve problemas com o torcedor. Teve até vídeo saindo aí de torcedor do Ceará batendo no carro dele. Ele saiu do carro
pra bater boca, isso aí de certa forma aqui matar o filme dele. É aquele negócio, eu falo muito assim, quando você contrata um jogador, você contrata um pacote. Que quando o jogador desse é um jogador que tem esse meio de fama, você já vai contratando sabendo que pode acontecer. E aproveitar eu vou fazer uma comparação, não é pela qualidade técnica, porque esse que eu vou dizer agora é o maior jogador que eu vi jogar no estádio, que é o Clodoaldo. Também, certo? concordo Eu muito. nunca vi ninguém jogar bola igual o Clodoaldo. O Clodoaldo era um talento excepcional, que eu acho que vai demorar muitos anos para aparecer um parecido aqui. Mas quem contratava sabia que estava contratando um problema. Justamente. Calma. Aí quando o Clodoaldo ele jogou em alto nível 2000, 2001 e 2002. 2003, por exemplo, ele nem entrava nos jogos, na maioria dos jogos. 2004 ele foi emprestado, ele não jogou. 2005 ele era reserva, fez o último gol dele contra o São Paulo, tá? Era o Rogério Ceni. Daí o Ceará vai e contrata. Já não foi bem no Ceará como foi no Fortaleza. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando se contratava o Clodoaldo, o cara que contratasse, sabendo do histórico dele no Fortaleza, sabia que ele chegava com todos aqueles problemas. O Leandro Carvalho, eu acho que faltou o Ceará fazer esse cálculo. Não é possível. Ok, jogou em alto nível, jogou mais uma hora. Essa falta de disciplina vai cobrar um preço. E o preço é muito alto. E o Robson de Castro, ele fica sempre dizendo que a torcida foi um pouco culpada porque pediu esses jogadores. Mas... Ele jogando um pouco a responsabilidade para a torcida, sendo que ele é o gestor do clube, né? Sim. E na verdade, ele não fez como o Marcelo Paes. O Marcelo Paes, quantas vezes a torcida pediu a cabeça do Rogério Ceni, pediu para fazer isso. Trazer nomes de Série A, falava. E ele segurou-se firme, porque o gestor ele tem que dizer não também, saber dizer não, né? Só aproveitar a Daiane Bruno, manda um alô para todos os torcedores do Vovô. O André Honório, Tinga é o melhor do que Samuel Xavier. O Whitson Queiroz, concordo com a nobre comentarista. Não foi um bom ano do Samuel Xavier, mas individual acho que ele é melhor que o Tinga. O Whitson Queiroz, Leandro Carvalho é um bom jogador, mais pelo lado, né? Ele também fala que Clodoaldo jogou nos dois clubes, jogou muito no Fortaleza, né? E falando um pouco também das notícias do Ceará, essa semana teve aí o interesse do Ceará pelo Felipe Alves do Fortaleza. Pelo Marcelo Paes também. Felipe Alves. Espera aí, deixa eu concluir aqui. Teve o interesse do Felipe Alves pelo o goleiro do Fortaleza. Mas eu sou torcedor, vai. Claro, tem que ser. Quem são torcedores? O podcast do Fortaleza de torcedor, né? Cara, porra. Então, dizem que houve esse interesse pelo Felipe Alves, o Robson Castro negou, também pelo Bruno Melo, né? Não, pelo Felipe Alves ele não negou, não. Ele negou do Bruno Melo. Então, pronto. Então, o Ceará também está atrás do Abner, lateral esquerdo, de 23 anos, que jogou no Real Madrid B, que está no Atlético Paranaense. Seria um bom nome, porque o Ceará está ressentindo de lateral esquerdo. Agora, sobre esse jogador... Toninha também é cozinheira lá no Fortaleza. Agora sim, eu vou pedir a opinião de vocês, né? O que é que vocês estão achando aí desse interesse que o Ceará tem sobre esses jogadores do Fortaleza? Já teve o contrário em alguns momentos, né? Então, o próprio Juninho foi. Já foi, mas o Juninho parece que ele já queria sair porque estava no banco de reserva, né? Sim. Acho que não, acho que o problema do Juninho foi o relacionamento dele com o Anderson. Pronto, quando o Anderson era técnico do Bahia, o Juninho foi encostado porque eles têm um problema. E quando o Anderson veio pro Ceará e o Juninho... Assim, o que eu coloco para vocês é o seguinte: o jogador ele é um profissional. Quando ele recebe uma proposta de um clube, independente de ser o maior adversário do outro clube, ele tem que dizer não, qual é o posicionamento que o jogador fica numa situação dessa? É uma questão de pensar de planejamento de carreira. Qualquer carreira que você esteja, se você faz um bom trabalho, você vai receber uma proposta. Isso é normal. Isso é normal. O próprio Rogério é uma prova disso. O próprio Rogério, né? Então é normal. Por exemplo, a própria saída do Clodoaldo que eu estava comentando, na época, ela foi lamentada pela maneira, digamos assim, pouco honesta com que ele conduziu as negociações. Porque ele já tinha contrato com o Fortaleza, tinha recebido um adiantamento e o Ceará protocolou o seu contrato mais cedo. Isso foi que chateou. Mas a transferência entre clubes é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que pelo campeonato que tanto o Felipe Alves quanto o Bruno Melo fizeram, ainda mais que o Bruno Melo é meio talismã, né? Ele fez o gol do acesso 2017, o gol do acesso 2018, enfim, fez gols importantes agora também. Então, é claro que é um cara que vai ser assediado, né? É normal isso aí. Agora ele é muito identificado com o Fortaleza, né? Não, total, ele é da base, ele é torcedor, a família dele inteira é torcedora.
Mas, assim, a gente tem que pensar. Eu acho o caso do Felipe Alves diferente do caso do Bruno Melo. Porque o Felipe Alves, de fato, ele é um jogador. Ele foi um jogador nosso até o dia 8 de dezembro, né? Sim. A gente já tinha procurado. A diretoria já tinha procurado tentar renovar. E ele mesmo. Ele não tem empresário, ele é o próprio empresário dele. Ele mesmo disse que não ia querer ouvir proposta naquele momento, que só quando encerrasse a temporada e que ele escutaria o Fortaleza primeiro. Então, assim, o Ceará oferecer alguma proposta é mais do que natural. Acho que vai dar a opção dele, lembrando que, querendo ou não, óbvio, a gente não tá aqui com soberba, com salto alto, com nada, mas na temporada de 2020, o Fortaleza tem um calendário que o Ceará não tem, é inevitável. O Fortaleza vai jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará entra ainda na primeira fase, e o Fortaleza vai jogar a Sul-Americana. Pela primeira vez, o Ceará não conseguiu se classificar. Então, eu acho que, em termos de planejamento de carreira, seria um erro, um equívoco por parte do Felipe Alves se fosse pra lá. O caso do Bruno Melo é um pouco diferente, porque o Bruno Melo tem contrato conosco, o Bruno Melo é o que a gente já falou, é da base, ele tem uma identificação enorme com o clube. Cresceu junto com o clube. Foi talismã nos momentos mais complicados que tivemos. Ele apareceu. E ver, assim, é um pouco complicado. A gente sente como se fosse uma tentativa do Robson, que tá em maus lençóis com a torcida, não tá bem cotado pela torcida, ele querer dar alguma resposta, porque querendo ou não, alimenta a rivalidade. Tirei um grande jogador do meu rival. Então eu acho essa questão. E a gente vem de uma contratação recente do Argel, do CSA, faltando 3 rodadas, um adversário direto na luta pelo rebaixamento. Então eu acho que quando começa a ter uma postura nesse sentido um pouco reiterada, aí começa a incomodar mesmo, e o Marcelo Paes se demonstrou incomodado. Eu particularmente achei antiético a situação do Ceará em relação principalmente ao Ageu Fux, naquele primeiro momento, não agora, mas no primeiro momento que o Ageu Fux estava no meio, tentando sair ele da zona de rebaixamento, tinha até conseguido com o CSA, e o Robson Castro assediando. Naquele momento eu achei errado, né? Foi na saída do Anderson? Foi. Agora nesse segundo... E aí o Argel renovou o contrato com o CSA. Isso. Agora só aproveitar aqui o torcedor, Márcio Luan, tá certo, falando que tá certo, sobre o Ceará. Regivaldo Francisco da Silva, alô para a torcida do Ceará. Yuri Martins, paulista, bom jogador, dá certo no Ceará. Qual é esse paulista, Ézio? Deve ser o Wellington Paulista. O Wellington Paulista. Não, agora sim, falar com respeito ao que os colegas falaram, a respeito do Felipe Alves, eu acho isso uma cavada. Não boto muito fé nessa questão do Ceará com Felipe Alves, não. Porque até mesmo a gente vai estar falando, acho que é um dos temas que estamos em volta ao Ceará. O Ceará está começando a fazer uma nova estruturação na parte da diretoria, quer dizer que no momento não está surgindo nenhum tipo de contratação. Até eu vou estar falando aqui, que saiu notícia no Diário do Nordeste, que o Ceará está colocando aí o Paulo Tuori como um dos encabeçados nesse projeto que o Ceará está fazendo de reestruturação, na qual a ideia do presidente Robson de Castro é se afastar do futebol por conta desses arranhos que tem com a diretoria. Além do... Acho que mais com a torcida, né? Tá com a torcida, porque eu acho que o Robson de Castro, não é que o Robson de Castro não seja um cara que sabe administrar bem, mas a questão é do próprio lidar com o torcedor, questão de contratação, ele fez muito equivocado. Além do Paulo Tuori, ele está tentando entrar em contato com Sérgio Dimas e Jorge Machado, que também trabalharam em grandes clubes como Internacional, Fluminense, Vitória, para poder encabeçar junto com o Paulo Tuori essa nova diretoria. Ainda não houve uma resposta, mas essa é a linha. Por isso que eu acho que a história do Felipe Alves está mais para uma cavada do que para um contato propriamente dito. Porque o Ceará primeiro está trabalhando em montar a diretoria, para depois ir atrás de contratação. Por isso eu acho que em nenhum momento essas notícias que vocês verem aí, pessoal, não confie. Antes o Ceará o presidente disse, vou montar a diretoria, depois vamos partir para as contratações. E o André Honório, Felipe Alves não sai do Fortaleza, o Whindersson Queiroz, o Robson de Castro tem que contratar o Marcelo Paes. Sou torcedor do Ceará. O Whindersson Queiroz, problema dele, do Juninho, foi o treinador Whindersson Moreira, como a nossa colega falou, a Thaís. Whindersson Queiroz, agora a nobre comentarista aí ficaria melhor com a camisa do Ceará. Olha, coitado.
Coitado, deixa ele olhar bem bonitinho aqui, ó, a minha estrelinha aqui. Paulinho Barreto, Cristiano, dá um alô pro Cristiano Albuquerque. O Whindersson Queiroz, Fortaleza vai entrar na fase normal da Copa do Brasil. Ano passado só entrou porque na Série B foi campeão. Mas o campeão do Nordeste, ele tem direito a passar por uma fase de oitavas de final. Acho que era Copa do Nordeste a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Vamos aproveitar agora, vamos falar do Fortaleza, né? Orenilton Vidal. Sim, desculpa. Lembrando, pessoal, que o sorteio da Copa do Brasil, acho que está ocorrendo. Hoje vai estar ocorrendo, entendeu? Então vamos ficar de olho aí os times cearenses, né? Ceará, Calcaia e Barbalha, que vão entrar nessa fase de início, tá? Já saiu. O Ceará vai pegar um Bragantino do Pará. E o Cuiabá, e o Calcaia vai pegar, eu tava vendo aqui, até aqui, vai receber o São José do Rio Grande do Sul, o Calcaia vai receber, e o Ceará vai ao Pará enfrentar o Bragantino do Pará. E a Copa do Brasil, ela tem, o Barbalha ainda não saiu, eu acho. O Barbalha depois a gente vai procurar saber pra poder informar. Aí as informações, a gente tá passando aqui a lista do Fortaleza. O Marcelo Paes, que deu uma entrevista recentemente, falou que quer contratar aí 8 jogadores, mais ou menos, né? E ter um elenco aí de 25 a 27 atletas, né? Linha, né? De linha, e tá essa dúvida em relação ao Rogério Ceni, que foi fazer o curso da CBF, e ainda tá recebendo aquelas sondagens dos atléticos, né? O Fortaleza hoje tem, como eu falei do Ceará, não falo do Fortaleza, o goleiro Boeck tem um contrato até 2020, né? O Max Wolof, 2020... O Tinga 2021, Gabriel Dias 2020, Bruno Melo 2021, Carlinhos 2020, o zagueiro Quinteiro tá também 2020, o Jackson 2020, Roger Carvalho 2020, o volante Felipe 2021, Juninho 2020, o Bonilha 2021, o meia Mariano Vasquez 2021, Matheus Vargas 2021, o Marlos 2020, os atacantes Romarinho 2022, né? O Oswaldo 2020, o Wellington Paulista 2021, Ederson 2020, Edson Carius, que vai chegando agora 2021 contrato, e o Chiesa 2020, para vocês que vocês abril de 2020, né? Ele tem só até abril. Pronto, só para passar aqui, certo? O adversário do Barbalha na Copa do Brasil vai ser o Operário do Paraná, certo? Só para poder completar aquela lista. Da Série B, né? Joga Pronto, aí só mandar Não, esse é o Operário do Mato Grosso, esse aí. Do Paraná joga a Série B. Operário Ferroviário, de Ponta Grossa. Pronto, então, pronto. Só corrigindo. O Operário do Paraná vai receber aí, vai ser o Barbalho que vai estar recebendo o Operário, tá? Mandar um alô pro Rômulo Jacob, do Bagaço, o Logan Oliveira, o Whindersson Queiroz, Fortaleza entra nas oitavas por causa que foi campeão da Copa do Nordeste. O problema do Robson Castro só é a contratação mesmo, ele é um bom administrador, também concordo. Fortaleza entra nas oitavas de finais sim, e o Cristiano Albuquerque manda um alô para o Paulinho Barreto e o Calcaia e Barbalha, boa sorte, o Whindersson Queiroz desejando. Alea Marques, Thaís, um abraço. Fica, Rogério, pelo amor de Deus. Fica. Eu pedi a vocês que comentassem sobre esses jogadores aí, o que é que vocês acham, quem deve ficar, quem deve sair, o que é que vocês acharam do desempenho do Fortaleza esse ano, que ganhou quase tudo, né, praticamente. Thaís, Lemos. Só mandar um beijo antes de começar a falar aqui pro Saulo, pro Dudu e pro Elenilson, que fazem o Glória e Tradição com a gente e provavelmente estão nos ouvindo. Então, sobre os jogadores, o Fortaleza, à época da Série C, a gente tinha uma certa problemática, que era o dinheiro em caixa, querendo ou não, então a gente acabava sempre desfazendo e refazendo elencos todo fim e todo começo de ano. Graças a Deus, com essa nova gestão, já da gestão anterior e reforçado por essa nova gestão do Marcelo Paes, a gente tem agora, de fato, um bom plantel, 21 jogadores, uma base para começar o ano de 2020, né? A gente precisa, então, fazer contratações pontuais, que são justamente esses 8 ou 9 jogadores que ele está pensando em contratar. Pensa aí, você ter, por exemplo, de opções de ataque só para centroavante. Ederson, Wellington Paulista e Cariúzas. Para começar a brincadeira. O Chiesa, para quem não sabe, né, recebeu proposta do Náutico. Pode levar, obrigado. Leva, Náutico, leva. Eita, leva, Timbu. Essa informação, hein, galera? Ei, Thaís, tem proposta do Náutico. Pelo amor de Deus, leve. Lucas Batista, um alô pra Thaís, que eu dei o Felipe Noé. Felipe quem? Felipe Noé, né? Noia? Dizendo que você odeia ele, não sei, você sabe quem é? Eu não sei quem é Felipe Noia, não, mas estamos juntos aí, um abraço pra você. Pois é. Mas enfim, em termos de elenco,
Em termos de elenco, eu gosto bastante. Gosto do Felipe e do Juninho, são bons volantes e têm feito uma boa dupla. Às vezes, óbvio, tem as oscilações, não tem a regularidade. É meio difícil um jogador manter uma regularidade num campeonato tão longo, de 38 rodadas como é a Série A. Mas eu gosto bastante do elenco que a gente construiu. E aquela coisa, se o Felipe Alves quer a renovação dele, foi uma contratação excelente, eu acho que surpreendeu a todos nós, né? Mas uma coisa que a gente tem que falar é que a gente tem Boeck e Max Wallace com contrato. O Boeck, que é ídolo absoluto do Fortaleza, e o Max, que é um jogador que é da base, e ele é da base, não? Ele é da base. É da base. Ele e o Bruno Melo chegaram exatamente quando o Fortaleza caiu para a Série C. Em 2009. Max Oliveira, que vocês Max falaram? Wallace. Wallace. É o goleiro, exato. Goleiro. E ele é identificado, e todas as vezes que o Max precisou entrar em campo, precisou ser utilizado, ele deu conta do recado a torcida. Apesar da estatura, ele é um goleiro que sabe se colocar, né? Eu acho que ele é, como podemos dizer, tipo um Jorge Campos. Ele não tem altura, mas sabe se colocar. É um terceiro goleiro que tem total confiança da torcida. Isso é muito difícil da gente encontrar. Só o Bernardino do Cindy Petro tá ouvindo, ligou agora dizendo que o programa tá show de bola, torcedor do Fortaleza, né? Ele... E o Romulo Jacob, que era o... Tem bom gosto. Tinha um programa na arquibancada aqui na Rádio Classista, ele diz assim, os amigos do podcast Glória e Tradição só torcem em Fortaleza ou são mistos? Aí a pergunta que ele fez pra vocês. Eu só torço pelo Fortaleza. Posso e falar você, por mim? Thay? Rapaz, isso é uma pergunta, galera, querendo me colocar numa situação. Eu já torci Flamengo e hoje em dia tenho uma grande simpatia pelo Flamengo, mas torço Fortaleza, é o time que eu compro material esportivo oficial, é o time que eu vou ao estádio acompanhar, é o time do qual eu faço parte de um podcast para poder estar sempre falando. Então eu respiro Fortaleza, simpatizo, pago sócio, inclusive pago sócio. Tá difícil, mas estamos pagando aí. E é isso, eu torço Fortaleza, simpatizo com o Flamengo e acho que isso é de cada um. A gente acabou todo mundo sendo torcedor misto no final do campeonato. Eu digo nós, o futebol cearense, a torcida do Ceará, em parte, né, o Wesley aqui torcendo contra, torcendo Grêmio, torcendo Vasco, torcendo Palmeiras. Então, de certa forma, o torcedor virou misto, sempre é misto, né, de certa forma, porque ele está torcendo contra os adversários diretamente. Não, no caso, pergunta, pode dizer que essa pergunta, né? ele tentou me atingir. O Rômulo? Tu sabe como é, né? A conversa entre você. Não aceita muito, não. Agora vamos passar aqui pro nosso mote de hoje, que é Glória e Tradição, esse podcast aí muito legal aí do Fortaleza, né? Tem o nosso amigo Saulo Alves, né, Saulo, né? Que esteve comigo lá no Maratona de Podcast, eu conheci ele lá e ele falou sobre o projeto. E surgiu depois da Copa América, não foi esse podcast? Foi. Fez toda a campanha do Fortaleza. Inclusive, tô indo aí, aumenta mais um pouquinho aí, Oranjita, esse hino. Clube de Glória e Tradição, saiu o nome... Saiu sim do hino. Foi daí, não foi o hino? Exato. Fala um pouquinho de... Meu filho de 2 anos pede no carro assim, papai, tricolor de aço, papai. Aí eu quero ouvir tricolor de aço, aí eu boto o hino. Aí como o avô dele é Rimo, aí eu boto, meu filho, ouça esse aqui também. Ele disse, não, papai, quer esse não, quer só o tricolor de aço. Então, oi, bonito. E você, Thaís, fala um pouco sobre o podcast, como é Então, que tá sendo essa trajetória de acompanhar o Fortaleza na Série A, nessa campanha bonita, né? Vocês estão aí já fazendo história, torcedores do Fortaleza, né? Já é emoção, né? Fazer um trabalho assim por um time que vocês torcem, né? Uhum. Com certeza. Na verdade, o podcast ele foi criado em 11 de julho, eu acho que foi o primeiro programa que entrou ao ar, pelo Saulo, foi uma iniciativa do Saulo. Dudu, né? Mais um beijo pra ele, um abraço, amigo. Ele tá ouvindo a gente, ficou reclamando que eu demorei muito pra mandar o beijo dele. Era ele e o Dudu, né? Exato, o Saulo teve a ideia, chamou o Dudu, Damasceno. vamos fazer isso, Dudu Damasceno, do Bora Leão, vamos fazer isso e tal, e começaram. E aí foram convidando outras pessoas, porque óbvio, um projeto como Glória, que a gente tá toda semana postando 1 ou 2 programas por semana, a gente tem só 5 meses de trabalho e já temos 46 programas, o programa que a gente vai gravar hoje à noite vai ser o 47.
precisaria de mais gente na equipe, né? Então o Emanuel foi o primeiro chamado, além deles dois, depois veio o Elenilson, eu entrei por último. Eu digo que eu entrei um pouco de gaiata, porque eu não conhecia nem Emanuel, não conhecia Elenilson, não conhecia o Saulo, conhecia o Dudu dos vídeos que eu acompanhava do Bora Leão. Aí eu mandei, teve um dia, o Saulo era bastante atuante no Twitter, eu olhei assim, rapaz, e eu sempre gostei de podcast, eu escuto muito podcast. E tava escutando o deles, achando legal, mandei e falei assim, vou mandar um colou pra esse menino aqui pra ver se ele empolga. Aí mandei, olha, gosto, sou torcedor do Fortaleza, gosto de falar e tal, não sei o que, gosto de falar mesmo. Muito, sempre. Mas o bacana do futebol é ter mulheres envolvidas no futebol, porque há muito tempo se diz que futebol é uma coisa masculina, coisa de homem com que senta num bar e escuta futebol. É interessante ter a mulher sentada também na mesa de bar, falando também de futebol, porque é interessante, porque um esporte como o futebol é um esporte universal, não abrange fronteiras. Então, exatamente. Acho que é importante ter eu isso. fui muito bem recebida. Eu mandei uma mensagem, ele não me conhecia. Eu falei assim, vamos tentar. Ele falou assim, tá, a gente grava um programa e vamos tentar. E gravamos, se eu não me engano, o primeiro programa fomos nós três, né? Eu, você e o Saulo. E foi ótimo. E ele ficava mandando meu privado assim, rapaz, a bicha é desenrolada. E aí eu entrei pra eles e a gente vem fazendo, programando. 2020 vai ser um ano Talvez muito só massa explicar da um pouquinho de como é que era a dinâmica, né? Assim, no primeiro momento a gente trabalhava com programa semanal temático, alguma coisa que... violência no estádio, questões de gênero, coisas assim. E pós-jogos. As próprias questões do clube de tipo, Sim. CT de excelência, base. Isso. E pós-jogos, né? Sempre depois dos jogos a gente debatia os jogos. Aí, e, inclusive tinha numerações paralelas, né? O pós-jogo tinha numeração e o programa tinha outra numeração. Só que aí depois a gente, com as rodadas se alternando domingo e quarta, ficou mais complicado. Então a gente resolveu unificar a numeração e quando não tinha jogo no meio da semana a gente fazia assim um programa temático. Quando não, era normalmente o pós-jogo, um pré-jogo também, e sempre com a análise tática sendo feita pela Thaís. Da equipe, a Thaís é a que mais entende de posicionamento dos times, questões táticas envolvidas no lançamento de um gol, na confecção de um gol, enfim, coisas desse tipo. A Thaís é da área do direito, né? Sou. É da área do direito. Só aproveitando aqui, o Lucas Batista dizendo assim, Thaís, o Lino mandou um abraço pra Thaís, o Lino... Rapaz, é o Lino, bicho. O Lino arruma confusão comigo toda a vida que ele pode. Aí ele tá me mandando um abraço agora. Um abraço pro Lino, mas ele gosta de arengar comigo. Acho que ela não gostou muito desse abraço, não. Aproveitar aqui, ó. O Rômulo Jacob, deixa de querer relativar, Carlos Emanuel. Ninguém foi misto não, cara. Sai de cima do muro. Rapaz, eu acho que foi. Edson Queiroz, tira, pelo amor de Deus, o que não entendi. Eu acho que era o hino. O hino, né? É verdade. André Honório, tira não, o hino lindo. O Edson Queiroz, põe do Ceará, do Ferroviário também. Então, cada matéria dos clubes, vamos colocar assim. É porque hoje é especial, porque tá a galera do Ceará, a gente teve o do Rosão Cast, dos meninos, a gente também teve uma coisa assim. Cada um, vamos trabalhando, vamos dar espaço. Olha, o Edson Queiroz, a mulher é linda em qualquer área. Parabéns. A mulher em geral, ele tá falando, sim, né? Mulher é linda em qualquer... Léa Marques, sou mulher, sou torcedor do Leão, até já simpatizei com o Flamengo, mas depois do jogo aqui contra eles, vi que sou só Fortaleza. Sou ouvinte do Glória e Tradição, virei fã também do Bora Leão também, a nossa amiga Léa Marques aqui acompanhando. Esse hino do Fortaleza que já tem 52 anos, né? O Jacques de Carvalho que... 1967. Que fez aí o arranjo do Manuel Ferreira e teve aí esse hino que a gente tá tocando, é o Manuel Paiva, 1967. Falando, né? Uma pergunta aqui pra você, Manuel, né? Você, Thaís. Como é que é a relação do Glória e Tradição com as outras mídias sociais? De outros colegas, o Bora Leão, e outros bairros, como é que são a relação de vocês com eles nessa troca de informações e tudo? A gente sabe que hoje uma mídia alternativa como a gente tem que estar sempre, às vezes até à frente de jornal, de TV, essas coisas, a gente sempre é o que está mais próximo do torcedor, tem que estar mais próximo também da diretoria. Como é que é essa relação de informação, como é que vocês trabalham isso? A gente tem uma relação muito boa, especialmente com o Bora Leão, porque o Dudu é dos dois, o Dudu Damasceno, então... ele tinha o Lucas Laprovitera, só que era do Bora Leão, só que ele tá morando em Portugal. Laprovitera, que a gente já recebeu ele no nosso antigo programa,
Se ele, por ventura, assistir, um abraço aí, cara, gente boa. A gente tem uma excelente relação e, eventualmente, como a gente também tem as nossas fontes, a gente recebe algumas informações. Então, por exemplo, nós fomos a mídia que primeiro divulgou a volta do Rogério. Foi umas 8 da manhã de uma sexta-feira, deu um up louco na quantidade de seguidores e ouvintes do programa. 9h30 da manhã estava me ligando a redação do Diário Nordeste, do Jornal O Povo, para saber de onde a gente tinha tirado essa informação. E o coração, como é que tava nessas horas, o coração? Não, dá um medo, porque eu não imaginava um negócio desse. Uma bomba, você recebeu uma bomba da emoção, né? E quem passou a informação disse assim, pode publicar, só não diga que fui eu. Tudo bem. Mas o bom é isso, né? Você ter alguém para dar informação, uma bomba quentinha na mão para fazer você soltar. E agora a gente acha assim que o caminho dessa mídia alternativa, ele é inevitável. Quer dizer, a gente tem uma mídia que a gente consegue mensurar. Por exemplo, vocês conseguem ver no canal de vocês no YouTube quantas pessoas visualizaram aquele vídeo, né? A gente tem noção da quantidade de plays dos nossos programas. E a rádio tradicional, ela não tem essa dimensão tão claramente. E eu acho que está perdendo cada vez mais espaço. Não acho que eu nem acho que existe uma competição, porque de fato, assim, acho que o público que a gente atinge é muito diferente. Meu pai, por exemplo, sempre ouviu rádio AM, e por causa disso eu também fico ouvindo no carro muitas vezes. Mas ele jamais vai parar para ouvir um podcast. Essa questão do podcast ficou mais conhecida agora quando a Globo começou a anunciar os podcasts nos jornais, né? Nos jornais. Sim. Antigamente a galera não sabia muito. O podcast já existe há muitos anos, né? Uns 15 anos mais ou menos. Não se tinha uma divulgação mais ampla. E o pessoal ainda pergunta o que é podcast, né? Ninguém sabe ainda explicar o que é podcast. Tem muita gente que faz a mídia alternativa, a mídia independente, ficou, poxa, agora a mídia mainstream, que se chama, a mídia tradicional, vindo pro podcast pra querer tomar o mercado. Só que, pelo contrário, eu acho que, pela questão da mídia independente ser, como é que a gente pode falar de uma forma... Tem um editorial, digamos assim, independente, a gente consegue produzir coisa de muita qualidade. E a Globo ter ido pros podcasts só traz atenção. Teve gente, minha mãe, que assiste Fantástico, chegou e falou assim, estão falando... a gente já tinha o podcast antes, né? Ela falou assim, Thaís, teve uma matéria do Fantástico inteira só falando de podcast. Então, dinamiza, aumenta a quantidade de pessoas que vão passar a consumir esse tipo de mídia. Meu sogro veio me perguntar o que fazia pra não sei o que pra ouvir. Que podcast vem do iPod e broadcast, né? Se juntou, virou podcast. Coisa da própria transmissão pelo transmissão de e é um produto, pra quem sabe, é um produto que a gente pode passar para vários. Você pode passar para um WhatsApp, e pode passar para outros, e por aí vai. É um formato de áudio, né? Baixar no pendrive e colocar no som do carro, no carro. É uma coisa bacana, né? Que você, por exemplo, o Diário do Nordeste. Tem o podcast do Ceará, do Fortaleza, e é bom porque só faz clicar lá e pronto, já tá armado ali. Tem um podcast que até o Marcelo Paes foi ontem, né? Aquele podcast que é interessante, soltou um bocado porque você passa o dia, por exemplo, você passa o dia trabalhando, chega na sua casa, é só clicar lá, bum, pronto, aí só você fica com seu fonezinho de ouvido. E galera, vocês colocaram esse vídeo aqui, muito importante, né? Que ele disse que escuta vocês, né? É verdade? Vamos ouvir aqui se ele... Cadê a hora que tem aí? Olá, torcedor do nosso tricolor do PC. Por gentileza, vocês acompanham aí o podcast Glória e Tradição. Valeu? Eles prometeram que vão diminuir de 1 hora para 30 minutos, tá bom? Abraço! Olha aí, mano. Ele reclamou do tempo, né? Que os programas da gente duram. A gente sempre vai gravar. Vamos fazer 40 minutos, aí dá 1h20. Né? Tipo isso. Bota 30 minutos. Tipo isso, ele reclamou do tempo. Ele disse que ele não usa muito agregadores de podcast. Ainda falando da nossa parceria com o Bora Leão. O Bora Leão chegou a postar alguns programas nossos no YouTube. Ele escutou por lá. E, meu Deus, esse homem é ídolo da torcida. Tomara que renove, não tenho tanta certeza disso, mas a gente fica com a esperança. E que bom assim que no futebol cearense, eu sei que vocês são torcedores do Fortaleza, mas eu acho que vocês no fundo não iam querer que não tivesse Clássico Rei na Série A do próximo ano, né? Pra que isso? Clássico Rei já tem no estadual, tem muito Clássico Rei vai ter no estadual, vai ter na Copa do Nordeste. Pessoal, pra que na Série A? Como torcedor, eu queria que o Ceará caísse pra Série Z. Eu quero que... Certo? A mesma coisa espera do outro. Evidente, eu duvido que ele ficasse...
eu quero que o Fortaleza saia da Série C aí dentro. Então, assim, só que se eu pensar em termos do produto Campeonato Cearense, e aí o produto Campeonato Cearense como torcedor não me importa, mas se eu fosse gestor, né? Se eu pensar o empresário anunciante. Exato. O produto do Campeonato Cearense fica muito mais valorizado quando você tem 2 clubes na Série A. Isso é inevitável. Os olhos do... Veja só, 10% do Campeonato Brasileiro se passa aqui. É aqui. Assim, realmente pro torcedor, tanto faz, não importa o adversário, que ele realmente, como você falou, que o adversário se exploda mais pra imprensa em si, pra quem trabalha com... Eu torço um clube daqui, mas eu espero que... Eu sempre torço pelo... já dizer que é o Ferroviário, só pra ficar de boa com a galera. Eu torço sim pelo clube aqui, mas eu torci muito que o Ceará ficasse, torci muito que o Fortaleza ficasse. Eu não queria que os dois caíssem, porque a gente tá deixando de ter grandes jogos aqui no futebol. Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, e também é bom pro nosso turismo, é bom pro nosso estado ser falado lá fora, né? Eu acho que é muito bom, né? Numa visão, como o nosso amigo Manuel falou, numa visão de negócios, os dois times estando aqui é um excelente negócio. Pro torcedor, um quer que se exploda, se exploda. A graça do futebol é essa. Tu acha, por exemplo, que o Atlético Mineiro tá... Ai, que triste, que o Cruzeiro futebol ficou, de Minas, tá que o Cruzeiro caiu. Fogos, tem torcedor do Cruzeiro no Twitter falando que caiu pra Série A2. Rapaz, é muita vagabundagem. A2 é aí dentro. Não, é por isso que eu tô dizendo que a graça do futebol é isso, é questão de rivalidade. Uma visão comercial, eu compreendo. Se eu fosse dono de um negócio, também gostaria que os dois estariam... Se eu estivesse patrocinando os dois. Pense em qualquer empresa que paga aquelas placas de publicidade do Campeonato Cearense. A visibilidade que aquilo ali tem nos noticiários é muito maior. O André Honório, não veja a hora das mídias comunicarem Rogério Ceni renova com Fortaleza para 2020. É que já tá... lembrando, certo, que eu acho que é uma coisa que nossos amigos sabem, que o Rogério Ceni, ele tem 2 propostas, que os 2 atléticos, e eu queria que, até uma pergunta que eu acho que é para vocês, na visão de vocês, vocês consideram essas 2 propostas um perigo do Fortaleza perder o Rogério? Especialmente a do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele é um clube que não tem por tradição ser uma... Porque, por exemplo, o Mineiro, ele tem por tradição ser uma máquina de triturar treinadores. O Paranaense não. O Atlético Paranaense segurou o Fernando Diniz enquanto pôde. Tem um projeto, né? Eles têm um projeto e ele é um... Mesmo com o Diniz sendo contestado pela torcida, ele bancou como o Marcelo Paes bancou. Ele tem uma gestão muito centralizadora, que é a do Mauro Petralha, né? Então, e uma estrutura absurda. Então se casa muito bem com o modo como o Rogério pensa o futebol e como ele imagina que um clube deveria funcionar. Não sei, por outro lado, se pela centralização de gestão que existe no Atlético, o Rogério teria a carta branca que tem aqui no Fortaleza. Porque é possível que chegasse um ponto em que ele quisesse ir numa direção, o Petralha em outra direção, e não sei em que medida eles conseguiriam negociar isso. É por isso que eu perguntei assim, qual o mais perigoso, né? Porque mas acho que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, né? Thaís Lemos, a gente tem nossa enquete aqui, que a gente fez sobre a Sul-Americana. Já votei nela. Já votou nela? Já. Então vamos lá. Tem como o Fortaleza fazer uma boa campanha na Sul-Americana? 81% disseram que sim, 19% disseram que não. Por que você votou sim, Thaís? Você acha que o Fortaleza tem elenco suficiente? Mas quem disse que eu votei sim? Estrutura. Não me enganei. Não, votei sim. Eu acho que tem condição. A maior dificuldade da gente é trabalhar com um elenco enxuto e disputando tantas competições, né? Então, a gente vai... Enfim, isso tudo depende do planejamento do clube, porque, novamente, a prioridade do Fortaleza vai ter que ser permanecer na Série A para 2021. Mas, se houver condições, eu acho que a gente tem time para jogar contra... Enfim, quais são as ligas bem competitivas aqui na América Latina, além do Brasileirão? Argentina, Colômbia, Chile... Né? Argentina, Chile... Uruguai, Venezuela... Não sei se o Uruguai tem uma liga tão competitiva ao ponto do Fortaleza sair muito atrás. A Argentina e a colombiana, para mim, são as ligas mais fortes, que em seguida vem a do Chile. Pronto, pode ser. Mas no caso a colombiana a gente não enfrenta porque
a questão dos potes, fica meio que os países do pois norte por contra isso, os países por isso do que sul, eu, né? por isso que eu falo muito. Então é aquela coisa, em duas. termos de nível, talvez torcer pra pegar algum do Uruguai, do Paraguai, não sei. Pegar um River do Uruguai, Assim, Nacional. o Fortaleza comemorou que teve tá na Sul-Americana. O Ceará foi 2 vezes para a competição internacional, mas não chegou a enfrentar adversário internacional. Em 1995 enfrentou o Corinthians, 2 empates, né? Um aqui, um lá, foi eliminado. E com o São Paulo em 2011, né? Deixa eu só Foi. te fazer uma pergunta. 2-1. Tu não assume o teu time aqui no programa, é? Porque já Ele ficou só- claro ele pra tá- mim. Não, Ele torce pro time, só que por muito tempo ele teve uma fama de ser chamado de Não, sou não. de ficar em cima do muro. Ai, Na que verdade, falar. em 2011 o Ceará 2-1 no São Paulo e perdeu de 4-0, né? Então Fortaleza, mas o Fortaleza pode enfrentar agora de cara um time internacional, né? Sim. Qual a possibilidade de acontecer isso? Não, é toda, porque na verdade são os times brasileiros estão em um pote, no pote 2, Sim. e os times sul-americanos lá do sul, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, estão no pote 1. Então vai ser, um brasileiro vai ter que necessariamente pegar um time desses lá de baixo. Então a gente vai necessariamente pegar algum sul-americano, algum que fale espanhol. Eu acho que a gente tem condições de fazer um bom campeonato. Não estou dizendo que a gente vai chegar lá na nossa primeira competição internacional e vai ganhar, ou vai chegar em semifinal, mas... Fazer um papel digno, né? Exato, fazer uma campanha digna, uma campanha forte. Lembrando que a gente tem uma limitação financeira, a limitação de elenco enxuto, e a gente vai ter que priorizar a Série A, inevitavelmente. E eu acho que isso tem que ser também uma consciência da torcida, Lembrando de também que entender que a nossa Sul-Americana- prioridade é a Série A. Sul-Americana pra gente começa em fevereiro, né? Então pode ser que, não, espero que não, mas se for eliminado no primeiro mata-mata, não vai precisar se haver com essa necessidade de priorizar o brasileiro, não sei o quê, porque ele já vai estar eliminado, né? Porque diferentemente da Libertadores é só mata-mata. Essa como Copa do Brasil. questão da pergunta foi porque essa pergunta da enquete é porque você vê aqueles times de grandes estruturas, como Corinthians, São Paulo, o próprio Cruzeiro, você viu, na Libertadores, ele terminou em primeiro, não foi? Na primeira fase? Foi. Aí Foi o depois melhor brasileiro. foi o melhor brasileiro e você viu o que aconteceu, né? Então acho que você abarcar muitas competições, ele pode ser bom, visibilidade, mas financeiramente ele pode atrapalhar um pouco, né? Assim, eu acho que nessa opinião concordo contigo, porque eu acho que um grande exemplo, eu acho que foi o Goiás e a Ponte Preta, que nas 2 competições eles participaram de Copa Sul-Americana, chegaram às finais e inclusive prestes a cair no Nos anos em que Brasileirão. foram rebaixados, né? Pois é, justamente. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Fortaleza ele pode fazer assim, na opinião, não sendo clubista, ou não sendo, como é que se diz, puxando larda pro Ceará, parcial. Dá pra fazer uma campanha boa? Acho que o Fortaleza dá pra passar 1 ou 2 fases, dependendo do adversário que o Fortaleza venha enfrentar e as datas as quais ele vai enfrentar. Você meio que falou que agora em fevereiro Fortaleza vai encarar o primeiro desafio. Pode ser possível que Fortaleza passe nessa primeira fase, mas aí é como eu falei, depende muito do adversário que o Fortaleza vai pegar. Sim. Como a nossa amiga Thaís falou, se pegar, por exemplo, um time de Uruguai e Paraguai, sem pegar um time argentino, que eu acho que dos times daqui dos sul-americanos, o argentino é a pior escolha que um time brasileiro pode pegar de início. Principalmente um time do nível que é o Fortaleza. Se pegar um Paraguai ou um Uruguai, pode ser que o Fortaleza passe. É uma opinião minha. A questão, assim, eu vejo assim que o Fortaleza, como o Atlético Paranaense já fez, botou um time sub-23 no campeonato estadual e pôde realmente focar nessas competições maiores e se deu bem, né? No caso. Mas aí também tem a questão de negócio, questão de contrato. A gente sabe que tem muita coisa além disso quando você tenta fazer isso que o Atlético faz. O Vinícius Abreu pergunta qual o maior desafio do Glória para a temporada 2020, Thaís, do podcast de vocês. Acho que vai ser se profissionalizar. A gente ainda faz gravações remotas, né? Cada um na sua casa, por meio de hangout e tal. A gente tem realmente o desejo, o sonho de fazer gravações mais profissionais, com mesa de som, em estúdio. E vai ser esse desafio. E conseguir cobrir essa temporada tão recheada de competições do Fortaleza, trazendo conteúdo sempre inédito pra galera. É o nosso compromisso. Galera, já estamos aqui
chegando na reta final desse programa de hoje, né? Já recebemos aqui o Glória e Tradição. Eu queria passar a palavra para os meus amigos aqui do Glória e Tradição, para eles fazerem uma consideração final e falar um pouco, alguma coisa aí do podcast e para a torcida do Fortaleza. Manuel Meirelles. Eu acho que para nós, como eu falei, é um prazer poder estar aqui, né? Queria até pedir desculpa pelas brincadeiras, mas sou torcedor, não tem jeito. Não, então, eu acho que brincadeira do torcedor é um bacana. Então, tô na função de torcedor. Quero pedir, mas de qualquer maneira pedir desculpa pelas brincadeiras. E dizer assim que eu aposto muito na ideia de que essas mídias alternativas tendem a crescer. Né? A gente veio muito por conta disso também, de saber que era um pessoal que tem uma proposta diferente e que acho que ter a oportunidade de contribuir com o crescimento dessas mídias para nós também é muito legal. Né? Acho que o ano que vem ele vem de boas expectativas, o Fortaleza manteve uma base, está se esforçando para tentar manter o Rogério, acho difícil, mas está tentando se fazer isso. Acredito que a vinda do Zé Ricardo tem ensinado muito o clube a não aventurar por qualquer coisa. Então, tentar conciliar o elenco do Fortaleza com quem pode vir a trabalhar no clube, que eu acho que a filosofia de jogo do Zé não casava com isso. E acho que é um dos melhores anos no espírito do torcedor tricolor. Né? Talvez comparável, assim, 2005 também terminou com muita euforia, né? Enfim, começo dos anos 2000, aquela coisa toda. E acho que o futebol cearense tende a ganhar com o Fortaleza se estruturando mais, crescendo mais, né, e chegando num nível que possa dar mais visibilidade e competitividade ao futebol daqui. Muito obrigado, Emanuel Meirelles, psicólogo, professor, né? Ele hoje não está a caráter como nossa amiga a Thaís Lemos, né? Ele é homem de negócio, ele veio para Fortaleza para agilizar a mudança dele, aí tá todo executivo. A Thaís veio a caráter, Thaís, aí, pode falar aí, fica à vontade. Então, agradecer mais uma vez a vocês o convite, pessoal. De fato, eu acho que a mídia independente, ela se fortalece com o apoio da galera que escuta a gente, né? E entre nós mesmo, essa troca entre nós que fazemos a mídia alternativa. E é mais ou menos isso, a gente tem grandes expectativas para o Fortaleza, agora o Ceará ficou, então imagino que teremos mais Clássicos Reis para aumentar, digamos assim, a atenção e a importância do campeonato. Pra gente, querendo ou não, o último Clássico Rei foi uma virada de chave pro Fortaleza, sim, inevitavelmente. Pros dois, eu acho. Pros dois, sim. O Ceará, desandou depois dali. Então, é agradecer a vocês e pedir que toda a torcida do Fortaleza curta esse momento, a gente tem que comemorar esse momento. Quando virar o ano, começa uma nova temporada, é tudo do zero, tudo de novo. E a gente vai um dragão por dia, né? Sim. Um dragão por dia. E pedir para as pessoas ouvirem o nosso podcast, exatamente, né? Acompanharem, seguirem a gente nas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, @GlóriaTradição. Escutem a gente, sigam a gente no Spotify, a gente está sempre postando um episódio novo. Hoje tem gravação, amanhã deve estar nas plataformas. Muito obrigada, galera, pelo convite. Muito obrigado, pela recepção. Emanuel Meirelles e Thaís Lemos. Ezio Rodrigues. Eu só quero agradecer a galera aí do Glória e Tradição. Mesma coisa que eu falei dos meninos do Vozão Cast, falo para vocês. É um enorme prazer receber mídias sociais, porque eu acho que é muito dessa questão que eu falei, da importância de se trocar informações, de falar que já que a gente que está muito próximo do clube e também muito próximo do ouvinte. A gente não é TV, a gente não é uma grande mídia, mas se for falar em questão de proximidade, a gente é. E outra coisa, pessoal, o programa do Bola no Rádio também, a gente quer o seu apoio, né? O Carlos aqui vai estar falando. Por favor, nos ajude a manter o nosso programa, né, que é muito importante para poder receber pessoas como ela, como o pessoal do Glória, o pessoal de outras mídias sociais, porque a importância do nosso programa a gente dá para eles e para você que curte o nosso programa. É isso aí, galera. Bola no Rádio, edição número 14, está ficando por aqui. É uma realização da FETRACE, presidente Francimar Silva, secretário de comunicação Luiz Neto, técnico responsável Euranilton Vidal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, galera.